Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte da nossa lista do grupo de oração Casa sobre a Rocha. Nós temos vídeos de edificação para famílias, vídeo para edificação de servos, vídeo para edificação da nossa comunidade. E eu gostaria de pedir um favor para você antes de começar o vídeo. Aqui embaixo você pode curtir o nosso canal, assinar o nosso canal e também apertar o sininho para receber as nossas notificações. Fazendo isso, você estará nos ajudando a esparramar, a espalhar a boa semente de Jesus no coração das pessoas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Antes de eu me apresentar, você já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado aí, tá? Você já conhece ela, sabe o nome dela? Geralmente é um parente, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, vou te contar uma verdade hoje. Você quer ouvir? Você aguenta ouvir? Dá um sorriso para ela. Dê um sorriso. E fala assim, o demônio existe. Você acredita? Mais ou menos. Eu sou Felipe, eu moro em Goiânia hoje, eu sou filho de Numas, natural de Numas. Tenho hoje 38 anos, sou casado há quase 7 anos, faz 7 agora em janeiro, em fevereiro. E é com muita alegria que Deus coloca no meu coração, colocou no coração do Márcio, para a gente poder partilhar um pouquinho da minha vida aqui com vocês, as experiências que eu tive nesses últimos anos. Eu tenho 2 filhos, a Luísa, de 5 anos, o Miguel, de 1 ano e meio. Minha esposa se chama Gisele, está vendo a gente no Facebook, ela já mandou uma mensagem falando que está vendo a gente na live aqui do grupo. Beijo pra você, amor, te amo. Eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui no meio de vocês muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que acompanharam a minha vida toda e parte da minha vida, e agora já há muito tempo eu não via, e eu estou assim, muito feliz de revê-los. Meu irmão, minha mãe e minha irmã estão aqui, levanta a mão aí. Para mim é uma graça muito grande. A tia Délia, que é a irmã da minha mãe, a Delinha também, minha prima, minha babá, cuida de mim, né? O Wendel, que veio comigo de Goiânia, meu amigo, super importante nesse processo de conversão, reconversão, vamos dizer assim. E eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre essas verdades que há pouco tempo eu descobri que está fazendo um monte de diferença na minha vida. Se você tem a palavra de Deus aí, abre aí por gentileza. No Evangelho de São João, capítulo 8, no versículo 31. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Amém? A palavra vai nos dizer assim: E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes em mim, se pertenceres à minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica na casa para sempre. Se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo
não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Quando eu vim falar, o Márcio me convidou para falar, eu fiquei rezando, meditando tudo que Deus tinha feito na minha vida. Eu, quando jovem, eu participava aqui da renovação carismática. Durante muitos anos, comecei junto com os meninos, junto com o Márcio, o Fernando, o Reginaldo, o irmão dele, tantos outros que acompanharam a gente. Marcelo, está ali, né, Marcelo? Nós estávamos juntos, a Valéria, o Jonathan. Nós fundamos um grupo de oração, grupo de oração Pentecostes. Muitos anos a gente trabalhou. Eu fui coordenador jovem da renovação carismática de Minas. Então eu tive uma vida que Deus, graças aos meus pais, né, que sempre me colocaram no caminho de Deus, uma vida que Deus tomou conta desde muito cedo. Só que um dia a gente foi num retiro, num acampamento de jovens, lá na Luz da Vida. Alguém já ouviu falar da Luz da Vida aqui? E aí, quando a gente voltou desse retiro, Deus tocou a gente maravilhosamente. Foi um retiro com a banda de resgate, você lembra? Um acampamento. E o povo começou uma história de ser santo, depois que a gente voltou desse retiro. E a gente tem que ser santo, vamos ser santo, 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 santo. Eu falei, ai meu Deus, que negócio, porque é muito fácil, é muito gostoso, né? A gente viver com Deus, viver uma amizade, uma alegria que a gente vive junto. Mas quando começou, o que pega, né, na santidade, principalmente para o jovem homem, né? A questão da castidade. Como é que você é santo se você não é casto, se você não vive castidade? E aquilo ali era um tormento para mim. Tinha altos e baixos, conseguia ir um período sim, outro não, e fazia aquela bagunça toda. E era uma pressão muito grande para mim. E eu vivi esse período, né? E aí, lá nos meninos, a gente falava sobre a castidade, a gente falava que era santo, a gente rezava, acontecia um monte de coisa no meio do campo. Mas a gente chegava em casa e falava, vamos cerveja, né? Vida desregrada, masturbação, sexo, e daí por diante. Então era muito difícil para mim. 19, 19, 20 anos, um pouco mais. Era complicado, né? E aí, então, pelas necessidades da vida, eu mudei para Goiânia. E aí eu comecei a participar, a convite de um amigo meu que era seminarista. Comecei a participar de uma paróquia. E essa paróquia, ela é coordenada pelos seletoristas. E infelizmente, não são todos, existem padres seletoristas maravilhosos, mas alguns padres, eles pregam e vivem muito a teologia da libertação. Você já ouviu falar da teologia da libertação? Essa desgraça que veio para o meio da Igreja Católica? É essa tal. E aí eu cheguei no céu, né? Porque eu podia ter amigos da igreja, podia falar de Deus, podia rezar, podia fazer tudo, e ainda podia fazer sexo, porque não tinha problema. Eu podia me masturbar, porque não tinha problema. Eu podia beber o tanto que eu quisesse, ficar bebo nas festas da igreja, que não tinha problema nenhum. Eu ia confessar e o padre dizia assim, não, eu quando ia, né? Ia confessar, o padre dizia assim, não, meu filho, não tem problema. O mundo mudou demais. Hoje você tem que ser mais tranquilo. Depois que Freud estabeleceu que a psicologia freudiana tomou conta do negócio, a gente percebe que você não pode se reprimir. Hoje as pessoas são más porque elas são reprimidas. Então você não pode reprimir. Maravilha. Me absolvia e eu ia para a balada de novo, né? Do mesmo jeito. A questão é que isso não se sustenta e não me sustentou. A questão é que tudo que aconteceu na minha vida, então, não teve uma sustentabilidade.
eu me casei, e aí eu queria viver tudo isso que eu vivia enquanto solteiro dentro do casamento, porque afinal de contas não tinha problema. Foi assim que eu fui criado. Quantas palestras eu fiz em encontro de jovens, na própria paróquia nossa, e provava por A mais B que o demônio não existia. Eu era convencido de que o demônio não existia, porque eu fui formado assim. Eu conseguia entrar na cabeça das pessoas e dizer que o demônio não existia, que tudo era consequência dos nossos atos ruins, o que não deixa de ser verdade, em partes. Mas a gente precisa entender que tem um poder do mal que atua. E eu pregava que o céu estava garantido, né? Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Se ele sofreu tanto, se ele derramou até a última gota de sangue dele na cruz, foi para me salvar, por que eu precisava de sofrer? Para que eu precisava de sofrer? É algo maravilhoso. Só que isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Quando Deus cria a gente, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca no homem dons naturais, dons preternaturais e dons sobrenaturais. Os dons naturais é aquilo que a gente observa na natureza, nas plantas. As plantas, né? Você planta, ela cresce, vive, reproduz e um dia morre. Esse é o dom natural que Deus nos dá. Deus nos dá os dons, dom preternatural. Deus nos deu a Adão, né? Deu ao primeiro homem, o dom preternatural. E o que é o dom preternatural? Você já ouviu falar de dom preternatural? Não, né? A maioria não. Quem já ouviu falar, levanta a mão. É de dons preternaturais. Só alguns, poucos. Porque a igreja não fala isso pra gente. Eu nunca ouvi uma pregação de um padre, numa homilia de um padre que falasse de dons preternaturais. E nem de dons sobrenaturais. Às vezes fala meio camuflado de dons sobrenaturais. Mas de preternaturais eu nunca ouvi. Os dons preternaturais de Adão era que ele era imortal. Adão não morreria nunca. E ele tinha uma resistência, vamos dizer assim, ao pecado. Ele tinha na natureza humana, a gente tem algo que vive dentro da gente que se chama concupiscência, que é uma inclinação ao pecado. Adão, ele nasceu com o dom da integridade, ou seja, ele era, entre aspas, imune ao pecado. Ele não tinha tendência ao pecado. Então não adiantava tentações, não adiantava tentar, né? Então, por exemplo, a gente, homem, a gente tem dificuldade muito com a sexualidade. Eu tenho, e eu tenho certeza que 100% dos homens aqui tem, se facilitar, tem dificuldade com a sexualidade. Quando uma mulher passa na rua, principalmente se ela está exposta, né, se ela está com roupa colada, né, aquelas paniquete, a gente olha, a gente deseja a mulher. Aquilo ali, para o homem, é uma judiação. É uma judiação. Então, se tivesse na época outras mulheres, passasse perto de Adão, Adão não tinha essa tendência a essa concupiscência, a esse pecado de desejar a mulher do próximo, vamos dizer assim. Então ele tinha esse dom da integridade. Mas ele era livre. Porque Deus criou o homem livre. Então, apesar de ele ter esses dons, ele era livre. Ele tinha liberdade. E Deus colocou em Adão, então, viu que Adão era perfeito, que tudo ali estava maravilhoso, mas ele queria mais. Ele amou tanto a criatura dele, aquilo que ele fez. Ele amou tanto, de uma forma tão especial, que ele queria que o homem fosse igual a ele. Em tudo. E aí, então, ele dá a Adão o dom sobrenatural, que se chama graça. Ele dá a Adão o dom da graça.
que hoje nós chamamos de graça habitual ou graça santificante. Quem já ouviu falar de graça santificante aqui? Levanta a mão. Então, esse dom sobrenatural, Adão recebeu de Deus quando Deus o fez. Ok? Então, a gente sabe toda a narrativa, né, de Adão, Eva. Então, Eva, como foi descendente de Adão, né, Deus tira a costela, cria Eva. Eva nasce, ou seja, é criada também com esses mesmos dons. E toda a geração, todas as gerações posteriores a Adão também teriam esses dons. Naturais, preternaturais e sobrenaturais. Só que, com a liberdade, o demônio, ele chegou até Adão e o demônio não fez com Adão como ele faz com a gente. Ele foi em Adão no único pecado possível que Adão poderia cometer. O único pecado. Ele seduziu Adão, Eva e Adão, no único pecado que eles poderiam cometer, que é o pecado da desobediência ou o pecado do orgulho. Porque eles queriam ser iguais a Deus. Adão tinha o conhecimento infuso, que era outro dom. Ele sabia de tudo, ele podia ver Deus face a face. Ele podia ver Deus face a face. Então, Adão então tinha o conhecimento infuso. Ele sabia dos perigos. Mas então ele quis ser mais do que aquilo que Deus quis que ele fosse. Que já era maravilhoso. Então, o demônio seduz ele e leva-o a cometer o pecado da desobediência e o pecado do orgulho. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, Deus é amoroso, tanto é que criou o homem com todos esses dons. Imagina se você fosse imortal. Pergunta para a pessoa do seu lado, se você fosse imortal, o que você ia fazer? O que você ia fazer? Imagina. Não ia ser bom demais se você não precisasse morrer nunca? E vivendo no paraíso, então? Não precisava trabalhar. Você acha que não precisava trabalhar? Tinha aqueles animais maravilhosos lá para você. Não precisava fazer nada. E além disso, você via. Deus é bom, não é? Foi bom ou não foi na criação? Só que Deus, além de bom, Ele é justo. Além de bom, Ele é justo. E pela justiça, no pecado, pela justiça, na desobediência, Deus então aplica o castigo a Adão e expulsa ele do paraíso e deixa-o com os dons naturais simplesmente. Só os dons naturais. Você vai trabalhar, você vai tirar o seu sustento da terra, vai sofrer, vai sair do paraíso porque você não é digno daquilo aqui que eu te criei. Então vai aprender primeiro, vai sofrer, porque é isso que acontece com quem é desobediente. E aí então Adão sai e acontece toda a história que a gente conhece, toda a descendência de Adão até chegar em um ser. Então o mundo, nós seres humanos, nós temos essa concupiscência. E o que a palavra de Deus vai dizer aqui? Se você, não precisa nem pegar não. Aqui no versículo 34, o que Jesus disse? Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E eu me entreguei ao pecado. Porque mesmo que o padre dissesse para mim que não era pecado o que eu fazia, Deus dizia que é pecado. E o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Quem é pecado? Ninguém peca aqui, né? Os pecados, eles são contra os 10 mandamentos ou contra os mandamentos da igreja. Contra os 10 mandamentos ou contra os mandamentos da igreja. Eles podem ser pecados mortais ou veniais de acordo com a gravidade da matéria e a livre
advertência. Ou seja, você está consciente daquilo que você está fazendo. Então, o pecado, ele mata a graça santificante. Então, Deus, no amor dele, vendo o povo sofrendo do jeito que está, queria que o povo fosse melhor, fosse mais feliz. O que Deus faz, então? Naquele rio de amor que é Deus, mesmo diante do pecado e da desobediência de Adão, o que Deus faz? Ele nos manda um novo Adão. Um novo homem. E nem era uma pessoa que foi criada, não. Foi o próprio Deus que encarna em Jesus, encarna e vem para nos salvar. Então, com a criação, com a encarnação do Verbo, com a encarnação de Jesus, Deus vem ao nosso auxílio as dificuldades que nós todos temos, a essas concupiscências, e vem nos salvar. Com o sofrimento de Jesus, com a vida de Jesus, com tudo aquilo que Jesus passou, com a cruz, ele nos redime do pecado original. E nos dá a possibilidade, diante do amor de Deus, de nos tornarmos dignos novamente da graça santificante. Então, quando Jesus morre na cruz, sofre todas as dores que ele sofreu, ele se torna, ele nos faz novamente, nos redime e nos faz novamente dignos de receber a graça santificante. Que nos é dada, porque além de tudo isso, ele ainda tinha, que nos ajudar mais um pouquinho e criou os sacramentos, que é a presença viva de Deus. Todos os sacramentos são presença viva de Deus na nossa vida. E através do sacramento do batismo, então nós recebemos novamente o direito de ter a graça santificante. E quando eu perco a graça santificante? Quando eu peco. Todas as vezes que eu peco, eu perco a graça santificante. Toda vez que eu peco mortalmente, eu perco a graça santificante. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861, vou pegar aqui para a gente ler para vocês. 1861 vai dizer assim, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Ou seja, você tem liberdade para pecar e tem liberdade para amar. Acarreta a perda da caridade e nos priva da graça santificante, isto é, do estado de graça. E se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo. E quem não vai para o reino de Cristo vai para onde? Para onde? Para o inferno. Então eu me tornei dependente do pecado. E o pecado, ele pega a gente de tal maneira, e eu sei que vocês sabem disso, que a gente vicia de verdade. E sair do pecado é um negócio complicado. É um negócio complicado. O meu celular era cheio de senhas, porque eu não podia deixar a minha esposa pegar meu celular. Porque o que tinha aqui era filme pornográfico. O que tinha no meu celular era filme pornográfico. A gente tinha, ainda acho que esses grupos com certeza ainda existem. Os grupos da família, só de homem, só filme pornográfico, o dia inteiro. O dia inteiro. Eu me masturbava todos os dias, casado, todos os dias. Todos os dias. E a minha esposa, para ela isso era uma agressão. Porque ela sabia que isso acontecia. Afinal de contas, ela não é boba, né? Ela sabia que o celular estava cheio. E o pior de tudo, eu queria convencê-la de que eu estava certo. Porque é normal, meu amor. Você tem que crescer. Você vive no mundo de Barbie. Falava, deixa aí pra ela. Você vive no mundo de Barbie. O homem é assim. O homem é assim. Isso é normal. Só que
E isso foi fazendo uma bagunça na minha vida, porque com o pecado eu queria sempre mais. E foi uma época da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. Eu comecei a conseguir bons trabalhos, comecei a gerenciar uma empresa. E eu ganhava, assim, não era rico, mas do que eu tinha, nossa senhora. Carro bom, carro novo, comprei o carro para minha esposa, né? Comprei a casa, a gente deu uma entrada grande na casa, viajava, fazia um monte de coisa. Era maravilhoso, a vida que eu pedia para Deus, mas não tinha paz. Quantas vezes a minha mãe está aqui de testemunha, quantas vezes eu cheguei na casa dela e meus irmãos também são testemunhas, e falava assim, eu não suporto mais, eu quero me separar. Eu quero me separar. Eu não aguentava mais. Era um tormento todos os dias. Eu virava para minha esposa e falava assim para ela, você é muito chata, deixa de ser chata. Falava para minha filha falar para ela que ela era chata. Porque ela pegava no meu pé. E além, como se não bastasse tudo isso que eu fazia, eu comecei a beber muito. E aí nessa busca desenfreada pelo dinheiro, o demônio é tão astuto, que ele vai dando corda, né, pra gente. Ele vai te dando muita coisa boa. Você vai pecando, você tá na mão dele, você vai fazendo coisa boa, ele vai te dando corda. E aí eu fui ganhando dinheiro, às vezes de forma honesta, às vezes de forma não tão honesta assim. E fui. E aí a gente tinha dinheiro guardado. Nunca tinha guardado dinheiro na minha vida. Tinha um monte de dinheiro guardado. Um monte assim, pra mim era um monte. Mas não era nada de se desprezar mesmo, não. Tinha dinheiro guardado. E ali a vida estava maravilhosa, né? E eu comecei a beber mais. Porque aquela situação que eu estava vivendo, principalmente o apego ao dinheiro, não estava me sustentando mais. E de repente eu comecei a perceber que eu estava ficando triste. Por quê? Porque depois que o demônio deu toda a corda, ele foi tirando. Porque o que o demônio mais gosta e sabe de fazer é isso, é te oprimir. Ele oprime até te matar. Isso é a verdade. Então ele foi tirando as coisas. Então o dinheiro já não estava entrando do jeito mais que entrava. E eu estava acostumado com uma vida, né, com uma mordomia danada. Gastava, mas não entrava. Né? Então o caixa estava ficando negativo no final do mês. Gastava mais do que entrava. Aí ia usando as economias, ia fazendo isso, ia fazendo aquilo. De repente o dinheiro acabou. E o que aconteceu? A tristeza montou. Eu saí do emprego, tive que ir para outro emprego. Eu comecei a trabalhar com vendas. Eu nunca tinha vendido uma agulha na minha vida. E aquilo ali para mim era um tormento. Eu partilhava com meu irmão outro dia. Aquilo para mim era um tormento. Eu saía de casa para trabalhar, chorava, porque eu não gostava de vender. Eu chorava. E aquilo ali foi me oprimindo, me dando um desespero. E aí eu fui bebendo cada vez mais, porque o único momento que eu tinha de alívio é quando eu bebia. O único momento em que eu não me sentia oprimido, não me sentia triste, né? Angustiado, era quando eu bebia. O único momento. E aí eu ligava para minha esposa e falei, amor, vamos assar uma carninha em casa, só eu, você e os meninos? Vamos. Passava no açougue, comprava carne, acendia a churrasqueira, colocava uma música e abria uma cerveja. E começava a tomar cerveja. Passava 15 minutos, só tava eu lá na churrasqueira. Todo mundo tinha ido para a cama, ou tinha ido porque não tinha prazer de conviver comigo. Porque eu bebia, eu ficava ignorante. Eu ficava... Quantas vezes na casa da minha mãe aqui, ó, bêbado, eu oprimia minha esposa, xingava, grilava. Não foi só uma vez, não. Eles estão aqui de testemunho para comprovar isso. Teve uma vez na casa de uma prima minha em Goianira que eu bebi tanto que eu caí no chão. Meu pai foi me ajudar. Eu queria bater no meu pai. Falei pro meu pai que ele ia pro inferno. Você lembra disso, né, mãe? Falei pro meu pai que ele ia pro inferno. Minha esposa veio me ajudar. Eu dei um sanfonão nela também.
E aí vinha uma ressaca no outro dia, né? Física e moral. Aquela tristeza, aquela angústia danada. Teve um dia que foi culminou assim, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, o psicólogo me disse que eu estava à beira de uma crise de pânico, de síndrome do pânico. Eu não cheguei a ter a crise propriamente dita, que é aquele desespero, aquela angústia de falta de ar, boca seca, o que eles caracterizam como a crise de ansiedade. Mas teve um dia, um pico, que eu estava no trânsito, trabalhando, andando, e veio uma tristeza gigantesca, assim, não tinha como, um negócio maluco. E eu não sabia o que fazer, eu não conseguia continuar dirigindo o carro. Eu parei no sinaleiro, assim, a sorte que o sinaleiro estava fechado. E aí, o que eu vou fazer? O que a gente faz quando a gente está desesperado? O que a gente faz quando a gente está desesperado? Hã? Eu não sabia rezar, fazia muito tempo que eu não rezava, não lembrava. Além de rezar, o que a gente faz? Hã? Liga para a mãe. Eu liguei para minha mãe. Quando a minha mãe falou alô, eu não consegui falar mais nada. Eu chorava copiosamente, igual um bebê. Igual um bebê mesmo, assim. Eu chorava, porque eu não conseguia sair do lugar. Era uma tristeza, era um negócio tão... E ela, Felipe, imagina, né? Ligar, né? Você que é mãe, ligar pra mamãe, e aí eu não conseguia falar, eu só chorava, imagina o desespero dela. E ela falou, Felipe, para o que você estiver fazendo aí e vem pra Inhumas. Não interessa o que você estiver fazendo, para e vem pra Inhumas. E aí eu não tinha mais nada o que fazer senão obedecer ela. Tava só ela e meu pai em casa. E aí a gente almoçou, e aí eu almoçando e chorando, né, mãe? E aí eles ficaram extremamente preocupados, conversaram comigo e tentaram me aconselhar e tal. Dava um alívio, mas não resolvia. Mas teve uma coisa que ajudou, que começou a mudar. A minha mãe, a partir desse dia, começou a rezar mais por mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Ela me abençoou, me benzeu e começou a rezar mais por mim. Do nada, sem explicação, porque fazia muito tempo que eu não queria nem saber de igreja, eu decidi fazer uma novena para o Perpétuo Socorro. Eu moro em Goiânia, perto da matriz de Campinas, e todas as terças tem a novena do Perpétuo Socorro, né? E eu comecei a fazer a novena do Perpétuo Socorro. E no último dia da novena, eu bati meu joelho no chão, chorava, o povo do meu lado, assim, até tava... Eu olhei para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e falei assim, mãe, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz um monte de coisa que eu não mereço. Mas eu sei que a senhora pode. Porque Jesus, um dia eu aprendi lá em Umas, na Renovação Carismática, que a senhora intercedia por nós. Se eu for digno, intercede por mim, mãe. E a partir desses acontecimentos eu vi alguma coisa mudar em mim. E aí eu comecei a prestar atenção nos meus amigos anteriores, porque eu não queria saber dos meus amigos da antiga, né, da igreja. Não queria saber dos meus amigos. Eu comecei a olhar o Instagram do Wendel e só tinha foto ele rindo com a família dele. Ele postava lá foto lá. Teve um que me marcou demais, um versículo bíblico que ele tirou. Você devia ter acabado de rezar. Tava com um terço lá e ele tirou a foto, grifou o versículo bíblico lá. E eu falei, me senti o próprio filho pródigo. Olha como eles estão na casa do meu pai. Na casa que eu conheci. E olha do jeito que eu estou hoje. Comendo lavagem. Qual que é a segunda coisa que a pessoa desesperada faz? Que não sabe rezar? Além de procurar a mãe, procura um amigo, né? Aí eu fui no Wendel, na casa do Wendel. E aí tava só ele lá, ele e o filho mais novo, né? Luca. E aí a gente conversou e tal, ele me contou as histórias dele, como Deus estava agindo na vida dele e tudo mais. E aí ele me falou que tinha vindo no encontro de casais aqui do grupo, da Casa Sobre a Rocha. Me contou da experiência dele do casal e me falou do Márcio.
E aí, eu já tinha, por obra do destino, contactado o Márcio por interesse, né? Eu tinha que abrir uma conta no Banco do Brasil e o povo estava querendo me cobrar uma taxa exorbitante lá em Goiânia. Aí, por interesse, eu fui até ele. Mas tudo é providência de Deus. Porque eu peguei de novo o celular dele, a gente começou a ter contato de novo, o Wendel me fala dele, e um dia, a gente conversando, eu convidei ele para a gente ir num jogo de vôlei que ia ter em Goiânia. E aí, do nada, ele me perguntou como eu tava. E aí, frágil, né? Quando ele me perguntou como eu tava, eu comecei a chorar. E aí falei pra ele: Márcio, não tô bom. Não tô bom. E aí eu contei um pouco do que estava acontecendo comigo. E ele falou assim: não, vamos marcar da gente rezar. Ele marcou da gente rezar. Aí eu fui na casa dele. E ele rezou comigo e me contou um sonho que ele tinha tido comigo. Que com certeza era um sonho profético. Porque mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Ele sonhou que eu tinha morrido. E chegava em casa e a minha esposa estava chorando. E aquilo mexeu comigo, sabe? Aí ele me conversou comigo, falou um monte de coisa que eu falei: mas não é possível, tudo de novo. Tudo de novo, essa história de santidade, essa história de, meu Deus do céu, tudo de novo. E ele rezou comigo e conversou comigo, me falou um monte de coisa, me falou um monte de verdades. E aquilo ali ficou na minha cabeça e eu ficava: meu Deus do céu, aqui minha cabeça fervendo, né? O que eu vou fazer? O que eu fiz na hora que eu saí da casa dele? O que vocês imaginam que eu fiz? Hã? Não, fui beber. Fui beber, porque afinal de contas era muita coisa para processar, né? E aí eu bebi, mas aquilo ali tinha alguma coisa estava diferente no meu coração. Alguma coisa estava diferente. E aí a gente continuou conversando. Eu voltei aí às missas. E aí ele me convidou para fazer um retiro, que é Vias do Progresso Espiritual. Os servos aqui, muitos conhecem. Da comunidade Luz da Vida. Esse retiro mudou a minha vida. Esse retiro mudou a minha vida. Ali eu pude experimentar Deus de verdade. Como eu nunca tinha experimentado. Nem na época da renovação carismática. Como eu nunca tinha experimentado. A cura no meu coração foi tão grande, que eu comecei a ter reações físicas. E o Márcio estava lá, ele é testemunha disso. Se o Márcio não estivesse lá, e Deus é tão caprichoso, que o Márcio estava na 5ª etapa do retiro, já, 4ª, alguma coisa assim. E aí essa etapa só tinha do 1 ao 3, ou do 1 ao 4. Eu sei que a dele não era. E ele resolveu refazer esse processo para me acompanhar. Se ele não tivesse lá, eu tinha ido embora. Na quinta-feira talvez não, por orgulho, mas na sexta-feira, se ele não tivesse lá, eu teria ido embora. Meus irmãos, a minha dor era tanta, meu coração doía tanto, e eu partilhava com ele, parecia que tinha uma faca no meu peito. Parecia que tinha uma faca. Era uma dor, era dor física mesmo, assim, física, era maluca. Eu comecei a suar, ter febre, sabe aqueles febre fria que o povo fala, que você começa a suar frio, assim? Começava a suar, assim, e dor de barriga, diarreia. Eu tive uma palestra que eu nem escutei, que eu ficava só no banheiro. E era uma dor, e era uma coisa maluca, e eu conversava com ele, aquele tanto de pecado, aquele tanto de coisa, e eu conversando e falando, mas como é que pode? O que eu ia fazer? E ali, com certeza, eu estava completamente oprimido pelo demônio, completamente oprimido pelo pecado. E aí a gente não entende, porque, infelizmente, a igreja hoje diz que o pecado é normal, e não é normal. O pecado oprime ou você não acredita na palavra de Deus? Porque se você não acredita, não faz nem sentido você estar aqui. Vamos repetir aqui. Eu sei que o tempo está um pouco esgotado, mas Jesus diz: em verdade vos digo,
Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E o catecismo da Igreja Católica, que não é nada, são 2000 anos de história, 2000 anos de santos, 2000 anos de revelação dos santos, estão aqui dentro e a gente nem dá moral para isso aqui, ó. O catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: se você morrer em pecado, você vai para o inferno. E isso eu escutei lá no retiro. Se você morrer em pecado, você vai para o inferno, não tem meio termo. Se você morrer imperfeito, você vai para o purgatório. Mas se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. E quando eu escutei aquilo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E a minha família? Como que eu posso conceber a minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu pai, meus filhos, indo para o inferno? Porque eu estava levando, especialmente minha esposa e os meus filhos, eu estava levando eles para o inferno. Por causa da desgraça do pecado. E aquilo doía demais no meu coração. Porque eu tinha nas minhas mãos a oportunidade de salvar vidas, ou a oportunidade de levar um monte de gente comigo para o inferno. São Francisco de Jerônimo tem uma história. São Francisco de Jerônimo foi um santo que viveu no século XIV. E ele pregava muito sobre o inferno. Ele pregava nas ruas sobre o inferno. E tinha uma mulher que sempre ficava na janela zombando dele. E aí, padre, hoje você vai pregar sobre o inferno? Ficava zombando. Eu não acredito nisso não, e não sei o quê. Isso é mentira e tal. Ficava zombando dele. Foram várias vezes que ele falou que aconteceu isso. E aí, um dia em que ele passava, ele olhou para ela e disse: daqui 8 dias, você vai constatar a existência do inferno com seus próprios olhos. Passou-se 8 dias e ele voltou a essa mesma região para pregar e não ouviu mais a mulher. Foi saber o que tinha acontecido, a mulher tinha morrido. Ela estava lá que hoje a gente chamaria de caixão, na época, eu imagino, não sei se era caixão, ele estava lá sendo velada, com um pano sobre ela. E aí ele destampa o rosto dela, a história fala que ela estava já branca, né, pálida. E o nome dela era Catarina. E ele vira para ela e fala assim: Catarina, aonde está a sua alma? E ela não respondeu. Segunda vez ele pergunta: Catarina, aonde está a sua alma? E pela terceira vez ele pergunta: Catarina, em nome de Jesus, levanta e nos diga aonde está a sua alma. Ela levanta, recobra a afeição e diz: a minha alma está no inferno. Deita novamente e fica pálida novamente. Isso é público. Essa história você acessa no site do Vaticano, no processo de beatificação de São Jerônimo, São Francisco de Jerônimo. São testemunhas oculares do acontecido. O processo de santificação, de beatificação de qualquer santo é um processo muito criterioso. Quem tiver curiosidade, pesquise. Isso é verdade. O inferno existe. O inferno existe. E quando eu descobri essas verdades, quando eu descobri que eu tinha uma escolha na minha mão, que era ir para o inferno e levar um monte de gente comigo, ou ir para o céu e levar um monte de gente comigo, você pode ter certeza que eu não tive dúvida em que escolher. Minha vida mudou completamente. Eu nunca tinha tido experiência. Eu vinha falando isso pro Endel agora no carro. Eu não conhecia o que era a experiência de Deus até eu conhecer essas verdades. Eu não sabia, eu não tinha.
O meu passado de jovem foi muito bom. E se não fosse isso, muita coisa talvez, com certeza não teria acontecido. Não teria conhecido os meninos que agora foram diretamente responsáveis pela minha volta. Mas eu não conhecia a Deus. Eu não tinha experimentado a Deus. A minha vida financeira ainda está complicada. Mas essa semana mesmo eu já experimentei um milagre de Deus. Nisso também. Que aí a gente partilha num outro momento. E aí eu sou coach. Eu estudei muito. Tentei fazer um monte de coisa. Trabalhei, fiz pós-graduação. Comecei a fazer pós-graduação. Comecei a fazer um monte de curso. Fiz cursos no Senac. Eu devo ter gastado em 2016, 2017 uns 20 mil reais só de curso. O meu currículo, se você pegar, eu trabalhei 10 anos na Coca-Cola. É um currículo invejável. Todo lugar que eu deixava meu currículo, as pessoas nem olhavam o meu currículo. Nem olhavam o meu currículo. Porque o demônio queria me oprimir, ele queria me levar, era para a morte mesmo. Porque ele sabia, e hoje eu sei disso, porque ele sabia que se eu voltasse para a igreja, eu ia levar um monte de gente comigo para o céu, e eu vou levar. E eu vou levar um monte de gente comigo para o céu. A começar da minha família, em nome de Jesus. E como coach, a gente tem um monte de coisa, tem um monte de pregador católico, viu? Que fica falando de coach, e aí Deus me impelia a dizer essas coisas. Que você tem que elevar a sua mente, pensar positivo, faça posição, todos os dias que você acorda, faz a posição do super-homem. Você ouviu falar isso? Porque assim você é empoderado e pensa, hoje o dia vai ser bom. Eu fazia isso todo dia. Não adiantava nada. Não adiantava nada. Sabe qual a posição que resolveu a minha vida? Essa aqui, ó. Hoje, eu acordo todos os dias, às 4 horas da manhã, para rezar o meu rosário. E rezo o rosário todos os dias. 4 horas da manhã. Chego em casa por volta de 6, 7 horas. Fico com os meus filhos. Fico com a minha esposa. E o dia que a minha esposa, ela é fleumática. Fleumática é um temperamento, né? Para quem não conhece. E ela gosta de dormir, menino. E o dia que ela vai dormir mais cedo, que a gente não vai namorar, né? Eu entro lá para um quartinho que a gente improvisou lá de escritório e vou ler e vou estudar. E aí eu queria dizer especialmente para os homens que estão aqui, para os pais que estão aqui. Se você quer levar o seu filho para o céu, e a sua obrigação, lá a palavra de Deus, lá em Tito, vai dizer que é a obrigação da mulher educar sua filha na modéstia e levá-la ao céu. E é obrigação do pai educar o filho no caminho reto de Deus e levá-lo ao céu. É obrigação, isso vai ser cobrado de nós, pais. Se você quer levar o seu filho para o céu, oração e estudo. Estuda. Porque através do estudo, através do desenvolvimento do nosso intelecto, é que a gente conhece as verdades. A minha experiência de batismo do Espírito Santo foi maravilhosa. Eu lembro até hoje onde e como foi. Mas não é suficiente. É preciso estudar e é preciso conhecer as verdades. É verdade. Não dá para servir a Deus sem a gente conhecer. E uma dica: participe, além do grupo de oração, vá nos retiros. O retiro lá é aberto para qualquer pessoa. O Márcio tem todas as informações. Vá no retiro. Servos, vão no retiro.
Quando eu rezava, se você me permite, quando eu rezava, Deus pedia para eu dizer isso para os servos. Que tem servo aqui que não está querendo ir no retiro. Por orgulho, por apego à casa. Cuidado! Cuidado! O demônio existe. Viu? E todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados. Esse retiro mudou a minha vida porque ele mexeu no meu intelecto. Ele me mostrou, não por oração, não por uma simples pregação, mas por um ensino, uma formação bem feita com pessoas capacitadas e muita oração. Muita oração. Esse é o segredo do retiro. Convido a todos a fazerem. Todos, sem exceção. Muda a vida da gente. Amém? Fecha seu olho um minutinho. Se você puder e quiser, coloca a mão no seu coração e diz assim: Jesus, olha o meu coração. Olha como eu estou. Eu não sei rezar, Jesus. Talvez há muito tempo eu não converse contigo, Jesus. Mas por favor, Senhor, me mostre a tua verdade. Me mostre o caminho do céu, Jesus. Eu tenho muitos apegos, meu Deus. Tem muita coisa que dói o meu coração ao pensar em deixá-las. Mas mostre-me a verdade, Jesus. Me convença da tua verdade, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Convença-me da tua verdade. Fica de pé, ainda com a mão no seu coração. E peça ao Espírito Santo que ele venha sobre nós. Peça ao Espírito Santo que ele venha tomar conta da sua vida. Que ele te mostre a verdade. Às vezes, e para mim não é diferente, não foi diferente. Dói muito desapegar. Dói muito, porque é muito gostoso tudo isso. Dói muito tudo isso. Santo Agostinho, ele diz que quando ele estava se convertendo, uma das últimas tentações do demônio, ele se encarnou em várias prostitutas e apareceu para ele essas prostitutas e dizia para ele, mas Agostinho, nunca mais. Nunca mais. Ele diz, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Nunca mais. Mas Agostinho conheceu a verdade. Diga a Deus, Senhor, como Santo Agostinho, mostre-me a tua verdade. Mostre-me a tua verdade. Mostre a tua verdade, Senhor. Mostre a tua verdade. Eu não quero ir para o inferno, Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Mas eu preciso da sua ajuda. Mas eu preciso da sua. Porque sozinho eu não posso. Porque Sozinho eu não consigo. sozinho eu não consigo. Nossa Senhora, Nossa Senhora, me ajuda a ir para o céu. me ajuda aí pro céu. Para a gente encerrar, pode ficar em pé ainda. São João Maria Vianney conta uma história de que ele estava chegando na igreja e tinha uma senhora, uma viúva, ajoelhada no chão. E isso está num dos livros de São João Maria Vianney. Ele perguntou para ela por que ela estava chorando. E ela falou que ela estava com muito medo que o marido dela estivesse no inferno, porque ele era muito pecador. E aí, numa revelação, São João Maria Vianney olhou para ela e disse: lembra aquele mês de maio em que vocês rezaram juntos todos os dias o terço? Pois é, Maria
salvou a vida do seu marido. Ele está no purgatório, precisa de muitas missas, mas ele vai para o céu. Pega com Nossa Senhora, reza o terço, se você puder, reza o rosário todos os dias. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aconteceu na minha, está acontecendo na minha. E hoje, graças a Deus, eu estou podendo testemunhar aqui com vocês. Do jeito que eu estava, a tristeza que estava no meu coração, era muito fácil de eu não estar aqui hoje. E graças a Deus que minha mãe está aqui para poder testemunhar isso junto comigo. Porque Deus, de verdade, salvou a minha vida. E Ele quer salvar a vida de todo mundo. Amém?